Fala galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal e nesse vídeo vamos falar sobre Managing State, gerenciamento de estado no React. E mais especificamente vamos falar sobre Shared State Between Component, ou seja, compartilhamento de estado entre componentes. E aqui eu trouxe um exemplo do próprio site do React, onde eu tenho dois componentes, um acordeon e outro painel. O acordeon como sendo o componente pai que renderiza dois painéis. No meu painel eu tenho um estado, onde esse estado vai dizer se o painel está visível ou não. Quando ele está visível, ele mostra o conteúdo do painel, ou seja, quando ele for verdadeiro. Quando ele for falso, ele vai exibir apenas um botão, onde esse botão muda o estado para true e exibe o conteúdo que está no componente. Vou mostrar como é que funciona. Tenho dois botões, show, que é o mesmo painel com conteúdos diferentes. Vou clicar em show, ele exibe o conteúdo. Clicar em show, ele exibe o outro conteúdo. Então vamos supor que aqui eu queira fazer o seguinte comportamento: apenas um painel deve estar ativo por vez. Os dois não podem estar ativos. A primeira coisa que nós vamos fazer é remover o estado do componente filho. Por quê? Aqui nessa imagem que eu trouxe, a gente percebe que cada componente painel é quem gerencia o seu próprio estado. Como o componente acordeão está renderizando os dois, um não sabe como está o status do outro. Então essa é a primeira modificação que nós vamos fazer. Levar o estado, remover esse estado dos componentes filho. Segundo, passar via hardcode de dados permanentemente do pai comum. Por que nós vamos fazer isso? Como nós vamos remover o estado do componente filho, nós vamos elevar esse estado para o componente pai. Ele é quem vai ser responsável por mudar o estado de cada componente. Vai dizer true ou falso, visível ou invisível. A terceira coisa é adicionar o estado ao componente pai e vamos passar os manipuladores. Esses manipuladores é quem vão ser responsáveis por alterar o estado. Ou seja, como nós vamos remover o estado do componente filho, eles não podem mais agora alterar os seus estados. Quem tem essa propriedade, quem tem essa autoridade de alterar o estado é o componente pai. Então o componente pai vai passar via manipuladores essa permissão para os filhos. Vamos lá para o código. Então aqui no painel eu vou remover esse estado daqui, vou comentar e agora tenho que passar ele via propriedade. Removi esse estado e aqui embaixo no componente pai, ou seja, no componente acordeon, eu tenho que passar esse estado, se ele está visível ou não. Vamos lá, active true is active falso. Percebam que passando via propriedade, agora o about está visível, está mostrando o conteúdo e a parte de e o outro painel está oculto. Agora vou mudar do true para false e aqui embaixo para true. O segundo painel agora ficou visível. Vou deixar os dois visível. E qual é o comportamento que eu quero atingir? É que apenas um deles possam ficar visível de cada vez. Então o primeiro passo nós já fizemos.
removemos o estado do componente filho. Agora, o componente pai é responsável por ditar essa regra, quem está visível ou quem está invisível. E a segunda coisa que vamos fazer é, como nós já fizemos agora, passar via hardcoded mesmo os dados, dizendo se ele está visível ou não. Terceira coisa, adicionar o estado ao componente pai e junto com ele dar autoridade para os componentes filho conseguirem alterar esse estado que vem do pai agora. Então vamos lá. Vou adicionar aqui no acordeon, no componente pai, o active index. Agora olha que interessante. O comportamento que a gente quer é que cada um desses painéis sejam visíveis de cada vez. Então, no lugar de usar um booleano, eu vou usar um numérico. Se o valor for igual a 0, o meu painel 1 fica ativo. Se for igual a 1, o meu painel 2 é quem vai ficar ativo. Então aqui estou iniciando com 0. E no meu painel eu vou fazer a seguinte condição. Se active index for igual a 0, ele fica ativo. Se o meu active index for igual a 1, é o meu painel, é o meu outro painel é que vai ficar ativo. E agora eu vou passar, ou seja, vou dar autoridade para os meus componentes filhos, ou seja, para o meu componente painel alterar o estado. Eu vou criar show, meu manipulador. E no meu componente painel, eu vou ter a oportunidade de receber o meu manipulador e jogar aqui. Pronto, então percebam que no componente pai eu iniciei com um valor 0. Então quando ele for igual a 0, o meu primeiro painel está ativo. Como mostra aqui ao lado sendo renderizado o about, que é o meu primeiro painel, ele está ativo. E quando ele for igual a 1, o segundo vai estar ativo, ou seja, o segundo vai mostrar o conteúdo. Agora olha só, eu vou clicar em show no segundo e o primeiro fecha. Por quê que ele está fechando? Porque eu estou setando aqui através do meu manipulador. Vou clicar no about, ele está setando o 0. Quando ele seta 0, o primeiro painel fica ativo. E o Event Handler é feito, esse meu clique, quem manipula o clique é o botão Show que está no painel que é o componente filho. Então essa é a maneira de compartilhar o estado do componente no React. E eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se serviu para você, se te ajudou. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva, ative as notificações que cada semana a gente lança vídeo aqui sobre programação. Valeu, até a próxima!